Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar mais um filósofo da, ah, considerado contemporâneo, né? Um filósofo que hoje que reivindica, né, até hoje os seus pensamentos que suspendem-se pela academia pela, pela sua profundidade, ah, em um sentido de linha de pensamento atual, né? O que seria o pensamento atual nesse sentido? É que ele ele nasce, né, em uma sociedade onde os problemas eles estão subvertidos, né? Existe um problema natural do homem, que é o homem e suas necessidades vitais, a caça, né? É, a manutenção do seu organismo, das suas sensações, desvendar por que sentir, né? Por que olhar para isso me faz sentir isso, mas por que quando eu olho mais, quando eu fico olhando muito tempo, eu perco o sentido, né? Eu perco a capacidade de sentir. Por que existe esse decaimento no lucro de estar por alguma coisa, né? Ah, então essas cargas elas foram sendo derivadas com o passar das técnicas e das heranças, né? Imagine você, o filósofo que nasceu há 1 milhão de anos atrás do filósofo que nasceu há 100 anos atrás, né? Existe uma diferença muito grande e, entre aspas, a filosofia ela continua sendo o mesmo exercício e o ser humano ele continua sendo, entre aspas, o mesmo. Porém, a sociedade ela mudou. E se essa sociedade mudou e o homem não, o que acontece? Acontece que o homem ele tem ele tem ele tem modificado a sociedade e essa sociedade tem exigido operações novas nesse homem. Então o homem não mudou, mas a forma com que o homem se relaciona mudou. E isso afeta o homem e afeta os seus desafios naturais, né? Hoje em dia a gente precisa se perguntar qual que é a verdadeira caça desse homem, qual que é a verdadeira fome desse homem, qual que é o verdadeiro problema que esse homem enfrenta, né? O que antes não tinha tantas camadas, hoje a gente tem várias camadas e essas camadas são objetivos filosóficos, né? São o trabalho contemporâneo que hoje, que com os novos recursos, tecnologias, obrigam a cada vez mais trabalhar essas evidências e derramar informações convictas, né? Com convictuações, né? O que é convictuação? É um trabalho de pesquisa, de sistemas de localizações do ser humano, né, das suas várias possibilidades de procurar uma resposta. Então, a arte da pesquisa ela mudou e isso influenciou muito os problemas e os filósofos. Hoje a gente vai cumprimentar o Georg J. Luke. Eu separei aqui, ó. Olha só a pronúncia do nome dele. É um filósofo húngaro, né?
Georg Lukács. Georg Lukács. Georg Lukács. Essa é a pronúncia do nome desse filósofo, Georg Lukács, né? Ele é um filósofo húngaro. Lukács baseou seus estudos no tema das ideologias. Segundo ele, elas têm a finalidade operacional de orientar a vida prática dos homens. Então, o que acontece? Georg Lukács nasceu num momento onde as pessoas estavam começando a comercializar pactos, né? Pactos são aquele tal do clube do Edu, né? É o clube do Edu, o clubinho, né? Sabe o clubinho? O clubinho de uma ideia acaba se tornando uma ideologia, né? Então, existem os clubinhos das ideias que viram ideologias e ascendem, né? Ascendem para as pessoas uma forma de buscar um objetivo. Um objetivo. Com esse objetivo aceso, em função dessa ideologia, a busca pelas pessoas existe algo em comum. E os homens, quando eles têm algo em comum, eles conseguem estar em clubes, servir a clubes. Logo, a sociedade, né, começou a se pautar dos homens que se reuniam com segurança, com o objetivo em comum. E aí o filósofo Georg Lukács, ele percebeu que esse lucro, né, sobre essa carga aqui, ó, que é o objetivo, essa tensão encarregada, era um lucro que quando um lucrava, quando um buscava, quando um sentia e contava, todos mais pensavam e refletiam sobre essa conquista e todos ganhavam, né? Era algo que acendia-se para todos, né? O lucro da ideologia, o lucro do clubinho. Segundo ele, elas têm a finalidade operacional de orientar a vida prática dos homens. Então, o objetivo, a ideologia, ela orienta os homens, que por sua vez possuem grande importância na resolução dos problemas desenvolvidos pelas sociedades. Suas ideias foram influenciadas pela corrente marxista e ainda pelo pensamento kantiano e hegeliano. Vejam só o período que ele se aporta, né? E 1885. Não tão muito longe de nós, né? A 1971. Praticamente 1970, 80, 90, 2000. Não tem muito tempo que ele morreu, né? Vejam vocês. Então é um filósofo que ainda influencia bastante. Não é à toa que hoje em dia a gente tem várias ideologias correndo, né, por aí. A gente tem várias ideologias transformando o mundo sobre a união de pessoas em valores. Hoje a gente chama isso das bolhas que são formadas com operação daquilo que a gente chama de redes sociais. Então a gente tem essas bolhas de internet, essas esferas de internet. Porém, isso já vem sendo um oriente
né, um mapa para as pessoas se encontrarem, se unirem há muito tempo, né? Isso se chama acesso lá, isso se chama massificação e a manobra da massa, né? Quando você encontra uma massa, você consegue expandir ou controlar essa massa sob manobra. Você consegue, ó, meiar essa massa e gerar um pedaço da massa, né? Só que esse pedaço da massa, ele vai ter a mesma forma, só que ela vai ter uma manobra diferente. O que é a manobra? A manobra é a contração que a massa faz. A massa, a contração da massa é um desejo. E o desejo da massa é uma política. A política, ela funciona com base no desejo, com base na contração de uma massa. Lógico, a massa é uma ideia. A ideia, com muito fermento, com muita gente em função dessa ideia, em função desse objetivo, que se torna o desejo, a ideia se transformando em uma linha de montagem, de operação humana, se torna um desejo e faz as pessoas que estão reunidas aqui, os fermentos, se contraírem. Então, o que é a operação dessa engenharia humana? É você pegar uma ideia e transformar ela em um grupo de lojas que vendem, essas lojas vendem o quê? Essa ideia. Olha que fascinante. Olha que fascinante. A ideia da paz. Não é mesmo? Se você pegar a massa, você vai ver que ela se divide em uma circunferência. Se você pegar essa contração, você vai ver que ela é mediada pelo centro, né? O centro é a ideia que parte do centro e alcança uma derivada dessa ideia, uma variação de lojas dessa ideia pelas pessoas que estão nessa massa de desejo, que é uma engenharia humana, que é a expressão daquilo que a gente chama de harmonia, o alvo do equilíbrio de todos nós. Ela é pautada por isso. E o filósofo Georg Lukács, né, húngaro, ele já pensava dessa forma. E as suas ideias pensavam a partir do marxista. Ele pegou essas influências, né, e utilizou. Ele foi um crítico literário e político também, conhecido por suas contribuições ao marxismo ocidental e por suas análises de literatura e da sociedade ocidental, porque a China é marxista, né? A China, ela, na verdade, ela é socialista. Ela tem um fundamento nas ideias marxistas. Ele nasceu em Budapeste e foi uma figura importante no desenvolvimento da filosofia marxista no século XX, embora tenha criticado o stalinismo e o autoritarismo burocrático. Aqui a gente tem alguns aspectos da sua obra. Lukács desenvolveu a teoria da reificação, que descreve como as relações sociais se tornam coisas na sociedade capitalista. Então, olha só que legal. Temos a ideia da reificação. Ideias se tornam ideias se tornam coisas, né? Ou seja, ideias se tornam coisas. Relações sociais
se tornam coisas. Vou dar um exemplo. Jogos, né? Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiros são ideias para passar o tempo habitando um tecido lógico que tem um objetivo, né? Uma contração aqui, ó. Você se encontra nesse tabuleiro, é um avatar seu está aqui, porque esse avatar ele opera com base na sua ideia, né? Isso é uma coisa. Só que essa coisa aqui, ela pode se tornar um monte. Eu posso multiplicar essa mesma e servir aos outros, ou eu posso fazer várias parecidas. Então, olha as nossas parecidas aí. Certo? A gente pode ter vários tipos de tabuleiros. Só que imagina se isso daqui é uma maquete, é um desenho, é um modelo de negócio. E agora a gente tem vários negócios funcionando com base nisso, né? Vários departamentos, vários apartamentos, várias montagens dentro dessa linha, né? Dessa coisa que é com base nas relações sociais. Porque o homem ele relacionava com a natureza para buscar suas coisas, buscar sua sobrevivência. Hoje ele se relaciona com os homens para buscar um certo produto, chamado de paz, também chamado de segurança, também chamado de respeito, também chamado de valor, também chamado de isso e aquilo, um monte de coisa, né? Estabilidade, casamento, um monte de coisa. Ele também contribuiu para a teoria marxista da consciência de classe, explorando o proletariado. O proletariado pode desenvolver uma consciência de sua posição revolucionária. Então, ó, a gente tem a reificação e ele também ajudou naquilo que o Marx trabalhou, na consciência de classe, né? Opa, tá? Essa questão de um é diferente do outro não deve ser levada a menos que a gente deforme para isso, né? Então, o que acontece, né? O estudo filosófico ele observa que existe uma deformação do proletariado para que isso possa ser aceito, né? Ou seja, a pessoa que vai e aceita as condições de trabalho, claro que a gente tem a consciência de que a pessoa sozinha ela não pode lutar, mas essa pessoa, elas são muitos, né? Quando ela aceita isso, ela se deforma, ela abre a porta para essa deformação e ela aceita esse valor, né? Essa energia que vai deformando, que se deforma ela com o passar do tempo. Ela não precisava disso. O patrão ele não precisava disso. Só que existe uma modulação que a ideologia veio deformando e criando a vida e criando um grupo de pessoas que sofreram essa deformação e aceitam esse jogo, esse status, né? Quer ver? Na verdade, deixa eu ver aqui se eu tô falando certo. Proletário. Quem que é o proletário?
Não pagava imposto. Cidadão pobre que só tem para viver a remuneração insuficiente da sua força de trabalho. Ah, então legal. É isso aqui, ó. Proletário é esse daqui. Então a gente, nesse caso, aceita o proletário, ser o proletário. Qual é o contrário, né? Vamos ver aqui. A burguesia, né? Então é isso aqui, né? E aí nasce a burguesia. A burguesia, ela instala em nós, a partir das suas ideologias, dos seus jogos de modelos de negócio, né? A nossa deformação é na parte da reificação, a gente vai aceitando ficar nessa classe, nesse proletariado. Porém, a gente sabe que nós somos a maior força aqui, ó, né? A gente que contrai essa ideia, né? E formata essa gente, né? A contração gera o desejo e isso é política. A gente sabe que essa política não é a melhor pra gente, mas a gente aceita, né? A gente que eu falo é o proletariado. Tá entendendo? É a mão de obra. E aí o filósofo Georg Lukács começou a observar isso e ele sabe que isso uma hora pode estourar, porque quando um problema é dado e né, a gente vai sofrendo essa deformação. Uma hora essa deformação pode doer bastante para que a gente se volte contra a burguesia, se volte contra a essa política de insatisfação social. Não é à toa que a gente tem sociedades que estão crescendo muito e que não precisam de tratar as mãos de obras assim, como o nosso país trata. Estética e crítica literária. Lukács foi um defensor do realismo na literatura, especialmente do romance histórico, e criticou o modernismo e o expressionismo por sua suposta falta de conexão com a realidade social. Ele criticou esse modelo de arte, modernismo e expressionismo, porque havia um certo distanciamento positivo da realidade social. Ele argumentava que a arte deve refletir totalidade da sociedade e sua dinâmica histórica, com personagens que representam forças sociais e movimentos históricos. Então, ele argumentava que a arte modernismo e expressionismo, vamos entender, ele realizava uma operação subliminar nas pessoas. O que é isso, operação subliminar? É a alienação. A alienação é afastar o indivíduo da verdade, né? Da realidade, das possibilidades, criando uma só, né? Você falar com o indivíduo, só existe uma possibilidade para você nesse jogo, que é, por exemplo, se render à burguesia. Vou dar um exemplo. É isso aí, ó. Isso é alienação. Isso é, por exemplo, televisão. Televisão você não ganha da televisão. Sempre quando você liga a televisão, você perde. Você perde tempo, você perde energia, você gasta energia. Você fica acreditando que está ganhando, mas você fica alienado, né? É uma operação subliminar. E
O Georg Lukács, ele acreditava que a arte modernista e o expressionismo, eles criavam, ela fazia um distanciamento das pessoas da consciência, né? Da consciência no sentido da proximidade que a arte poderia tratar as pessoas, né? Porque a arte é influência, né? Influência é informação, né? Então essa influência, que é uma ideia também, né? Quando você cria, né? Você cria uma arte, um modelo de de distanciar as pessoas, você meio que dá à pessoa uma alienação, né? Você aliena a pessoa a, a se afastar do que realmente seria a arte pro Georg Lucas, que a arte seria a luta nesse sentido. É como se o Georg Lucas ele pensava: a arte é o que a gente pode fazer para que todos nós, no sentido dessa realidade, possamos estar bem. E o que a gente está vendo aqui nessa arte não é isso, né? Ele falava assim: isso aqui a gente está vendo uma é como se a gente estivesse aceitando a deformidade nossa em função dessa burguesia e a gente cultuasse essa a gente estivesse cultuando essa depredação, essa deformação do proletariado em função da burguesia que expedia ali, ó, é, é, altas cargas de trabalho e uma desvalorização da pessoa, do trabalhador. Então ele falava assim: a arte precisa de mostrar a realidade e influenciar a gente para que a gente não se aliene a essa sujeitação, para que a gente possa acordar e mudar a nossa realidade, para que a gente não perca a consciência de classe e não perca a luta, porque a nossa luta é a maior arte que a gente tem, é a maior expressão artística que a gente pode ter, né? É lógico que você ter um passaporte para qualquer hora se distanciar, para qualquer hora se alienar, em alguns casos, em algumas remediações paliativas, em alguns choques de realidade, em algumas tristezas, pode fazer bem, né? A gente tem exemplo da bebida, do cigarro, das drogas, da televisão, do livro. Você tem vários objetos, os jogos que fazem isso, jogos de cartas. Então, tudo isso coloca o ser humano um pouco distante dessa luta. Mas é, é, precisa de ter cuidados, né? E é isso que o filósofo estava trabalhando na sua linha de pensamento quando criticava, né? Influencia no marxismo ocidental. Influência, né? Lukács desenvolveu a teoria da reificação que descreve como as relações sociais se tornam coisas na sociedade. A gente já viu isso aqui. Influência no marxismo ocidental. A gente viu isso também. Críticas ao stalinismo e ao irracionalismo. Aqui a gente tem uma imagem dele. Tem um conteúdo extenso aqui para ver a forma que ele usou para pensar.
Mas de forma breve a gente conseguiu cumprimentar um pouco de sua corda, né? De sua corda de pensamento. Ensaios críticos, isso aqui é a produção dele. Intérpretes da obra aqui no Brasil. Beleza, então é isso, né? No vídeo de hoje a gente ia só cumprimentar esse filósofo mesmo, né? Bom, é isso aí. Então a gente se vê na próxima. Um abraço para vocês e fui!